E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada vimos como calcular os limites quando a substituição direta nos leva a um número dividido por x, que são os limites infinitos, né? Porém, se você for fazer a substituição direta e resultar zero tanto em cima quanto embaixo, e aí? É o que veremos agora, como resolver limites assim. Limites quando numerador e denominador tendem a zero. Eu já vou te explicar isso aqui resolvendo 4 exemplos, tá? Vamos calcular 4 limites, você vai entender isso aqui, é bem fácil. Na verdade, para resolver limites assim, o que a gente vai fazer é simplesmente simplificar expressões, tá? Você tem que lembrar lá da matemática básica, mais especificamente da nossa aula de produtos notáveis e fatoração. É legal dominar isso para não ter dificuldade agora, tá? Muito bem, então olha só o nosso primeiro exemplo. X² mais x sobre 4x quando x tende a zero. Trocando o x por zero, fica 0 sobre 0, né? Tudo bem, então não dá para resolver dessa maneira. Mas veja que no numerador temos x² mais x, a gente pode fatorar isso colocando o x em evidência, né? É a mesma coisa que o limite de x que multiplica x mais 1, certo? Eu fatorei x² mais x, é a mesma coisa que x que multiplica x mais 1, tá? Agora eu não vou ficar explicando muito detalhadamente como fazer as simplificações, porque não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é calcular os limites, então é legal, novamente, reforçar que você lembre lá da matemática básica, beleza? Então tá ok. Fica x que multiplica x mais 1 sobre 4x, certo? Quando x tende a zero, né? Maravilha. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Dá para simplificar esse x, né? Eu tenho x multiplicando em cima e x multiplicando aqui embaixo também. Eu posso simplificar, mas atenção, eu só posso fazer essa simplificação aqui porque eu estou calculando justamente o limite quando x tende a zero. Se eu estivesse calculando o valor da função quando x é zero, eu não poderia fazer essa simplificação, porque eu estaria fazendo uma divisão por zero, tá ok? Eu só posso fazer essa simplificação porque no limite os valores de x eles vão se aproximar muito de zero, mas nunca serão exatamente zero. Então eu posso fazer essa simplificação, porque esse x nunca vai ser exatamente zero, né? Não vai ter problema, eu vou encontrar uma expressão aqui que é igual a essa expressão inicial para todos os valores de x que não são exatamente zero, né? Então olha só, vai ficar limite da função agora vai ficar x mais 1 sobre 4, né? Ficou x mais 1 sobre 4 quando x tende a zero. Pronto, para todos os valores de x que são diferentes de zero, x mais 1 sobre 4 é exatamente a mesma coisa que x² mais x sobre 4x. Como estamos calculando o limite, ou seja, x nunca será exatamente zero, a gente pode calcular o limite nessa expressão aqui. Portanto, agora sim é só fazer a substituição direta, né? O limite é 0 mais 1 sobre 4, que fica 1/4. Esse limite, então, resulta 1/4, tá ok? Então, para calcular limites quando numerador e denominador tendem a zero, você vai simplificar a tua expressão para depois aplicar a substituição direta, certo? Olha só o nosso segundo exemplo. Limite de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Agora a gente vai fatorar o que está no numerador da seguinte maneira. É x² menos 1, temos ali uma diferença de 2 quadrados, certo? Como é x² menos 1, isso é x mais 1, que multiplica x menos 1. Uma diferença de 2 quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então é x mais 1 que multiplica x menos 1, certo? Se eu fazer essa multiplicação aqui, eu volto exatamente no que eu tenho antes. Vai resultar x² menos 1, dividido para x menos 1, quando x tende a 1. Como eu estou calculando o limite, x nunca será exatamente 1, posso fazer essa simplificação, x menos 1 com x menos 1, sobra x mais 1. Então, o limite de x mais 1 quando x tende a 1 é igual a 2. Faz a substituição direta, 1 mais 1 fica 2, né? Bem fácil.
No terceiro exemplo, temos o limite de x² menos 10x mais 25 sobre x menos 5 quando x tende a 5. Para fatorar essa expressão aqui agora, você tem que perceber que x² menos 10x mais 25 é um quadrado perfeito. Pode ser escrito como x menos 5 elevado ao quadrado, tá? São todas técnicas de simplificação, técnicas de fatoração e produtos notáveis, né? Então, vamos lá, limite de x menos 5 ao quadrado sobre x menos 5, quando x tende a 5. Bom, x menos 5 ao quadrado é x menos 5 que multiplica x menos 5, certo? Então eu vou simplificar x menos 5 de cima com x menos 5 de baixo, vai sobrar x menos 5 lá em cima, certo? É x menos 5 vezes x menos 5, simplifiquei um, sobra o outro lá. Então, temos o limite de x menos 5 quando x tende a 5. Nesse caso, o limite resulta a zero, tá? 5, fazendo a substituição direta, 5 menos 5 resulta zero. Muito bem. E no nosso último exemplo, temos o limite da raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 2, dividido para x menos 2. A gente vai ter que fazer o seguinte para poder simplificar essa expressão. Não tem como fatorar, a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado ou do numerador ou do denominador, tá? Essa é uma das técnicas que você pode ter que utilizar para poder simplificar a tua expressão. O que é conjugado do numerador aqui? É pegar essa mesma expressão que está aqui em cima com o sinal contrário, tá? Então, o conjugado de raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. O conjugado de x menos 2 é x mais 2, certo? Então, é só pegar a mesma expressão trocando o sinal. Então, você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado ou do numerador ou do denominador. Sempre que a gente multiplica em cima e embaixo pela mesma coisa, não altera, né, a fração que a gente tem ali. Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter que multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado do numerador, tá? Então, multiplicamos em cima e também embaixo por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. Se você multiplicar em cima e também embaixo pelo conjugado do denominador, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por x mais 2, você não vai conseguir simplificar, tá? Você pode até tentar para ver que você não vai conseguir simplificar, você vai voltar no que tem inicialmente aqui. Maravilha, então multiplicamos embaixo também por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. Não pode esquecer que tem que multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, né? Senão você altera o que você tem ali. Como é que vai ficar isso aqui? Bom, temos uma distributiva, certo? Raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x fica x. Então temos o limite de x. Agora, raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de 2 fica raiz quadrada de 2x. Concorda comigo? Quando eu tenho uma multiplicação de radicais de mesmo índice, conserva esse radical e multiplica o que está dentro dessas raízes, né? Então fica mais raiz quadrada de 2x. Agora, menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x fica menos raiz quadrada de 2x. Beleza? E por fim, menos raiz quadrada de 2 vezes mais raiz quadrada de 2 fica menos 2. Tá ok? Então, menos 2. Aqui vai zerar, mais raiz quadrada de 2x menos raiz quadrada de 2x. E embaixo a gente vai ficar com o seguinte, vamos lá. X vezes raiz quadrada de x fica x raiz quadrada de x, não tem como juntar. X vezes raiz quadrada de 2, x raiz quadrada de 2, né? Então, mais x raiz quadrada de 2. Agora, menos 2 vezes raiz quadrada de x fica menos 2 raiz quadrada de x. E menos 2 vezes raiz quadrada de 2 fica menos 2 raiz quadrada de 2.
Então, x menos 2 lá em cima é o limite de x menos 2. Embaixo dá para simplificar alguma coisa aqui. A gente vai ter que fazer agora uma fatoração, como que temos aqui nesse denominador, tá? Bom, perceba que temos raiz quadrada de x aqui e raiz quadrada de x aqui também. Portanto, a gente coloca raiz quadrada de x em evidência. Vai ficar raiz quadrada de x que multiplica quem? X menos 2, que são os índices, né? O que está multiplicando a raiz quadrada de x ali. Então, vezes x menos 2. Agora temos aqui raiz quadrada de 2 como fator comum. Então, a gente fatora x raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 2. Fica mais raiz quadrada de 2, que multiplica x menos 2. Beleza? X menos 2. Ok. E agora temos x menos 2 como fator comum nessa soma aqui. Então agora a gente coloca o x menos 2 em evidência. Isso aqui é uma fatoração por agrupamento, certo? Então esse limite quando x tende a 2 vai ficar limite de x menos 2 sobre x menos 2 que multiplica a raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. Agora sim a gente vai poder simplificar esse limite quando x tende a 2, né? Simplificamos x menos 2 em cima com x menos 2 que está lá embaixo. Restou limite de 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. Quando x tende a 2, vai ficar 1 dividido para 2 vezes a raiz quadrada de 2. Fica raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, 2 raízes quadradas de 2, né? Tá aqui. Agora eu preciso racionalizar isso para tirar a raiz quadrada do denominador. Então eu multiplico em cima e também embaixo pela mesma raiz quadrada de 2. Isso fica raiz quadrada de 2 dividido para raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 resulta 2, 2 vezes 2, 4. Pronto, esse limite resulta raiz quadrada de 2 sobre 4. Esse aqui é um caso que é um pouquinho mais trabalhoso realmente, tá?